Ah, eu adoro essa música. Obrigado, Gu. Boa noite, pessoal. E bem-vindos, bem-vindas. Vou dar 5 minutinhos aqui para as pessoas irem entrando, enquanto rola essa música. Então, é um tempinho para você se ajeitar na sua cadeira e na sua poltrona, pegar uma água, colocar uma meia, o que você precisar para ficar confortável aí, tá?
Agora sim, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da Escola de Virtudes. Esse é o Papo de Virtudes, é a nossa segunda edição. A gente se reúne para conversar sobre virtudes humanas, né? E eu já quero muito agradecer a presença de vocês. Que bonito que é, assim, que potência que é quando um grupo de pessoas se une em torno das virtudes, né? Um programa assim, vocês separarem um tempo para ir na casa de vocês, para se conectar com essa temática, que eu acredito que é um tema que deveria estar sendo falado muito mais por aí, em todos os lugares, em todas as instituições, em todos os grupos. A gente deveria dedicar mais tempo para falar sobre virtudes. Tenho certeza que o mundo se tornaria um lugar melhor se essa conversa tivesse aí nas rodinhas ao redor do Brasil, do planeta, que fosse o papo do boteco, que fosse a conversa do happy hour. Essa aqui é a proposta. Então aqui a gente está nesse encontro virtual para se conectar com esse tema. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial para mim, porque é um cara que tem influência direta nesse trabalho da Escola de Virtudes. Então, o Flávio Asmi é um amigo que eu tenho há 10 anos, a gente se conheceu 10 anos atrás. E aí quero contar uma história rápida antes de passar a palavra para ele. A gente se conectou 10 anos atrás, e aí numa conversa ele estava contando um pouco das coisas que ele fazia, das coisas que ele acreditava. Ele tem, eu vou pedir para ele falar um pouco mais sobre a fé dele também, né? Ele é uma grande liderança da fé Bahá'í, ele vai falar um pouco mais sobre isso. E ele me contou sobre um projeto que eles tinham, que era uma escola com uma educação baseada em virtudes. E aí naquela hora aconteceu alguma coisa em mim, assim, que virou um clique, assim, esse tema me interessa. E a vida seguiu, foi só isso, ele só colocou uma sementinha, assim. E aí, depois de alguns anos, né, na verdade 2 anos depois, foi quando eu tive uma inspiração de que deveria acontecer um trabalho e, e quando eu tive essa inspiração, eu me lembrei na hora dessa fala dele. Educação baseada em virtudes. E eu lembrei de várias conversas que a gente foi tendo ao longo desses anos sobre virtudes. A gente sempre voltava para esse tema, né? Então, quando veio isso, eu já fui correndo para falar com ele. Foi uma das primeiras pessoas com quem eu falei. Falei, ó, sinto que tem que acontecer um trabalho como esse e tal. Apresentei um pouquinho daquilo que seria o piloto da Escola de Virtudes, que vem sendo gestado pelos últimos 7 anos, estava sendo gestado pelos últimos 7 anos e teve o seu nascimento agora no mês de março, né? A gente fez um evento oficial de lançamento e esse já é um evento da Escola de Virtudes. Então, eu gosto de falar que o Flávio é uma espécie de mentor que eu tenho de virtudes, porque todas as vezes que eu quero entender mais, que eu tenho alguma dúvida ou que eu tenho algum insight, eu vou compartilhar com ele e ver qual que é a visão dele e ele sempre acrescenta muito na minha percepção de um lugar não apenas teórico, mas de quem vive isso, né? De quem tem muito bem incorporadas essas virtudes, o desenvolvimento delas e o olhar para o mundo a partir delas. E além de ser um baita ser humano, é um cara que tem uma visão de mundo muito interessante. E também é uma das coisas que eu pretendo é, extrair dessa conversa é a visão de mundo que ele tem. Então, quero passar a palavra aqui para o Flávio para se apresentar e a gente começar essa conversa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Flávio. Bom, Gu, dá para ver, acho que todo mundo dá para ver que pela apresentação dele a gente é muito amigo. Só alguém que é muito amigo apresenta alguém assim desse jeito e eu sou muito grato pela amizade do Gustavo. Eu dou graças a Deus ao dia em que eu estava numa festa de aniversário a gente tinha uma amiga em comum, na época não era uma amiga em comum, é,
e a gente começou a conversar e ela virou assim, ela falou, você conhece o Gustavo Tanaka? Assim, no meio da conversa, eu falei, não, você sabe quem é? Eu falei, sim, ele escreveu um texto que viralizou no mundo inteiro, assim, sobre o que estava acontecendo no mundo e tal. Ela falou, você quer conhecer ele? Eu falei, quero. Ela falou, eu tenho certeza que vocês vão ser amigos. E eu fico pensando na sensibilidade que algumas pessoas têm para, assim, perceber uma coisa tão sutil numa festa de aniversário barulhenta, num bar, ela chegar e falar assim, você precisa conhecer ele e tal. Sou agradecido a ela até hoje e, assim, eu sou agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ah, eu não sei como me apresentar, sabe? Ultimamente eu tô tendo dificuldade de simplesmente falar de mim mesmo, me apresentar dizendo o que eu faço, mas é uma das coisas mais fáceis, né? Eu acho que de você tentar identificar. Eu estudei arquitetura na FAU, né? Na FAU USP de São Paulo. Depois eu estudei cinema. E eu tenho uma produtora, eu produzo documentários e animações. Hoje em dia eu trabalho para uma fundação nos Estados Unidos, que chama Rockefeller Foundation, e eu estou fazendo um trabalho relacionado à merenda escolar. É uma iniciativa que está rodando o mundo inteiro para melhorar a qualidade das merendas escolares, é, principalmente em países do terceiro mundo, onde a merenda é a refeição mais importante na vida dessas crianças. Aí vocês vão dizer, mas o que que isso tem a ver com a conversa que a gente está tendo hoje? É que eu tento direcionar todo o meu trabalho, que é a minha fonte de renda e a minha subsistência, a projetos que eu acho que têm impacto no mundo. E é isso que eu tento fazer. Então, eu trabalhei já para várias fundações diferentes e hoje em dia eu estou fazendo esse trabalho com a Rockefeller Foundation. Ah, Basicamente, o Gu me apresentou, eu faço parte da comunidade Bahá'í. Eu sou atualmente estou membro da Assembleia Nacional, que é uma instituição eleita pelos Barrais do Brasil, são 9 pessoas. Ah, Isso não me faz líder, assim, nós trabalhamos de uma forma horizontal. Então, basicamente, eu trabalho com um conselho de pessoas que ajudam a administrar os afazeres da Fé Bahá'í. Alguém aqui já disse que já foi no templo em Santiago. A gente tem um templo em Santiago do Chile, outro na Colômbia, e em breve vai ser construído em Brasília, numa área muito bonita da cidade e tal. Então, basicamente é isso. E aí eu posso explicar um pouquinho sobre a Fé Bahá'í depois, mas eu prefiro que o Gustavo conduza a conversa e eu vou interagindo com ele à medida que ele for colocando os pontos, assim. Ele falou para a gente fazer uma conversa como a gente faz quando a gente sai para almoçar. Então, eu acho que a gente vai conversar desse jeito. Legal. Eu quero pedir para quem puder abrir a câmera para estar aqui inteiro na presença, né? Sei que talvez pode estar com alguma dificuldade, fazer alguma outra coisa, mas quem tiver aqui disponível e puder abrir a câmera, é muito mais legal para quem está falando saber com quem está falando. Então é uma cortesia que a gente faz com os nossos convidados, é, entrar com presença completa, assim. E aí a gente consegue se conectar mais também com vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Deixa Cara, eu me tirar conta um o carro pouquinho, ali. me conta um pouquinho, é, eu gosto sempre de perguntar isso, como é que você começou essa relação com as virtudes? De onde veio? Tá, e tinha uma das primeiras vezes que eu me dei conta da necessidade de trabalhar as virtudes foi na época que eu comecei a fazer. Isso não era uma coisa automática, tá? Eu não cresci desde pequeno com a clareza de que virtudes eram coisas que precisavam ser trabalhadas dentro de nós. Eu tinha visto eu tinha lido um texto de Bahá'u'lláh
que dizia assim, que o ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor, e que somente a educação faria com que essas joias pudessem ser vir à superfície e poder ser trabalhadas. E eu ficava refletindo sobre isso e dizia assim, o que que quer dizer que um ser humano é uma mina rica de joias de inestimável valor? O que que isso quer dizer? E o que quer dizer você ser uma joia? E que todo ser humano é uma joia? E eu ficava imaginando, tipo, que tipo de joia eu sou? Que tipo de joia são os meus irmãos? Que tipo de joia é minha mãe? Que tipo de joia é minha namorada? Que tipo de joia são os meus amigos? E eu comecei a me dar conta de que as pessoas eram muito diferentes e que as pessoas eram joias diferentes e que elas manifestavam as virtudes de forma muito diferente. Essa foi a primeira vez que essa ficha me caiu. Aí depois eu lembro de eu ver um outro texto, que era uma referência muito importante para nós barrais, que era a ideia de que Bahá'u'lláh falava de 4 qualidades que ele gostava muito de ver nas pessoas. E aí eu comecei a prestar atenção e dizer assim, mas essas qualidades são o quê? E aí eu fui percebendo que elas eram virtudes e que eu potencialmente tinha essas virtudes, mas não necessariamente as manifestava. E eu ficava pensando, por que que eu não consigo manifestar as virtudes? E aí eu percebi primeiro porque eu nem entendia o que que ela significava. Eu vou dar um exemplo. Uma das qualidades que ele dizia que ele gostava muito de ver nas pessoas era entusiasmo e coragem. E eu ficava me perguntando o que que é entusiasmo. Eu não sei quantos de vocês já foram ver a raiz da palavra entusiasmo. Alguém aqui sabe o que quer dizer? Então tem uma pessoa que já viu, outra pessoa, que legal. Entusiasmo vem de entheos, que é trazer Deus para dentro de você. Então, na verdade, é reconhecer essa parte da divindade que existe dentro de você. Então, uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que está cheia de Deus. Por exemplo, tem um bebê aqui que já vem já cheio de Deus aqui. E a ideia do entusiasmo, para mim, me deixou... Quer dizer, era incrível para mim perceber que uma pessoa poderia manifestar a sua espiritualidade através de entusiasmo, que é uma das coisas mais bonitas que você vê nesse mundo, é você ver alguém entusiasmado, alguém corajoso que quer se mexer e fazer as coisas. Uma outra coisa que também me tocava muito, que é uma coisa que quando eu entrei aqui, é, tinham 2 pessoas me esperando, uma delas era a Flávia e a outra era a Helena, e eu olhei para elas e eu vi o rosto delas sorrindo, que era outra qualidade, que é radiância. Quer dizer, é a qualidade que se manifesta quando as pessoas sorriem. E você percebe o quão magnético é isso. Uma pessoa sorrir para você. E aí eu comecei a pensar nisso, de dizer, essas virtudes eram reflexo de atributos divinos manifestos no homem. Vocês sabem que quando a gente junta as 2 mãos assim e fala namastê para outra pessoa, vocês sabem que as pessoas traduzem isso de formas, às vezes, errôneas. Diz, o Deus que há em mim reconhece o Deus que há em você. Na verdade, a tradução, pelo menos a minha interpretação da tradução mais correta é o que há de divino em mim reconhece o que há de divino em você. Então, é aquele momento em que você encontra uma outra pessoa e você vê refletido no coração dela uma qualidade que você admira, que você almeja, que você deseja conquistar. E naquele momento, nesse momento, nessa situação de admiração, respeito, você cria um vínculo automático com o outro. Foi assim que eu senti quando eu conheci o Gustavo também. Então, foi essa ideia de dizer, olha, namastê no meu coração, no sentido, o que há de divino em mim reconhece o que há de divino em você. Então, foram muitos momentos na minha vida em que foi me caindo fichas, mas eu dizia assim, mas eu não tenho, eu não sei de onde vem o entusiasmo, eu não sei como construir a coragem, eu não sei como ser verdadeiramente radiante e não só sorrir com a boca.
Como é que eu consigo sorrir com o meu coração, no sentido de contagiar as outras pessoas e também mostrar o que eu estou sentindo? E se esse sorriso não tiver, se essa lágrima, se essa tristeza tiver ali, como é que eu faço para essa tristeza também ser uma ponte para a tristeza do outro? Não sei se eu consegui, mas assim, o processo de buscar virtudes está conectado à ideia de encontrar a felicidade na vida. Uma das coisas que eu aprendi em 2001, eu tive a oportunidade de participar de uma concorrência, escrevendo um roteiro para um canal que hoje em dia eu acho que ninguém nem assiste mais, mas era um canal da TV Globo que chamava Canal Futura. E eu tive a oportunidade de apresentar um projeto falando sobre felicidade. E aí eu passei mais ou menos um ano estudando sobre felicidade. E eu comecei a perceber que a raiz da felicidade estava na busca pelas virtudes. Então, se uma pessoa desejava ser mais feliz, ela precisava buscar ser mais virtuosa. E aí a ficha foi me caindo. E eu comecei a sempre pensar, teve uma vez que o Gu me fez uma pergunta, quando eu estava passando por uma situação muito difícil, a gente estava sentado num restaurante e ele falou assim, quais são as virtudes que você está exercitando para resolver esse problema? Não eram as ideias, não era um plano, não era uma atitude, eram quais as virtudes, e aquilo me acendeu de novo uma coisa de dizer, anota, presta atenção, quais são as virtudes que você está precisando exercitar agora? É desprendimento? É perdão? É magnanimidade? Será que eu entendo o que quer dizer isso? E aí eu comecei a me perguntar, será que eu entendo o que quer dizer perdão? Será que eu entendo o que quer dizer desprendimento? E aí você faz um exercício de buscar tanto o conceito quanto exemplos nas vidas das pessoas. O Confúcio falava que existem três formas de você aprender as coisas, né? Ele diz que você aprende errando, que é a forma mais dolorosa. Você aprende imitando outras pessoas, que é uma forma mais fácil. E existe uma outra forma que é mais nobre, que é refletindo sobre a realidade e aprendendo com ela. Então, tem gente que passa pela mesma situação 30 vezes na vida, mas é porque não consegue entender quais são as virtudes que ele precisa trabalhar para poder escapar desse círculo vicioso. Então, a infelicidade, ela está conectada a vícios. E a felicidade está conectada a virtudes. O problema é, você chega para perguntar para alguma pessoa sobre virtudes, normalmente as pessoas não refletem, é como o Gu abriu. Quem dera que a gente pudesse se encontrar em lugares e sentar para conversar sobre isso. E eu acho que o Círculo de Virtudes tem isso, né? Que é um momento onde você tem a oportunidade de sentar e dizer assim, vamos refletir sobre essa virtude específica, vamos nos aprofundar, vamos tentar entender como isso se reflete e fazendo isso com música, com poesia. A gente sabe que as artes têm um poder incrível de abrir o nosso coração para entender conceitos mais sutis, né? Muito bom. Eu gosto de conversar com você porque eu sempre aprendo palavras novas, eu sempre aprendo virtudes novas. Eu anotei magnanimidade. Vou estudar o que significa a magnanimidade. Mas uma coisa que foi legal que eu lembro que você me contou, você tem um filho pequeno, né, o Gabriel, Gabriel. e você me contou de uma reunião que você teve com as educadoras da escola, ele estava frequentando, estava começando na escola, e aí perguntou para as educadoras quais eram as virtudes que elas estavam ensinando para o filho, pro seu filho, e elas não sabiam responder, porque elas não estavam familiarizadas com esse conceito, né? E aí, como pode, né? São educadores, educadoras, que estão ali cuidando dessas crianças que são essas joias, né? Joias de inestimável valor. Gostei dessa expressão também. São joias de inestimável valor,
sem saber como ativar, abrir espaço, despertar essas virtudes. Então, eu quero que você, se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre o teu olhar para a educação, e a gente já puxar um gancho para falar um pouquinho da tua relação com o teu filho, que eu acho que te traz muitas reflexões sobre esse tema também, né? É, quando a gente se torna pai, a gente se dá conta que a gente precisa ser melhor, né? Que não adianta falar. A criança ela precisa ver ações, né, que possam realmente assim ser um exemplo, né? Você percebe que você precisa ser melhor. Em inglês eles falam you have to up your game. Tipo, você tem que melhorar o teu jogo. Você tá ali, você não pode mais ser aquela pessoa que você era antes. E eu olhei para o meu filho e eu disse, puxa vida, eu preciso ser melhor. Se eu quero criar essa criança, vou falar só de uma coisa. Vocês sabem, a gente, mais no Oriente, as pessoas escolhem os nomes a partir de qualidades. Aqui no Ocidente, a gente usa muito o nome que eu gosto, ou o nome que está na moda. Ou as pessoas escolhem o nome por razões muito diferentes. No Oriente, as pessoas escolhem atributos para as crianças. Por exemplo, quando eu nasci, meu pai me colocou, meu nome é Flávio, que basicamente não combina muito comigo. Flávio quer dizer cabelos cor de trigo. Como vocês podem ver, os meus cabelos não são cor de trigo. Foi um erro no Matrix ali na escolha, mas também não tem problema. Eu falei para o meu pai e ele deu risada. Ele falou, mas eu gostava de uma história relacionada a Flávio. Eu falei, beleza. Agora, meu segundo nome é Asmi. Meu sobrenome é Hasek. Asm quer dizer determinação e meu nome Hasek quer dizer firme. Meu nome é uma expressão em persa que quer dizer determinação firme. Quando eu fui escolher, junto com a minha ex-esposa, o nome do meu filho, a gente escolheu Gabriel, porque Gabriel quer dizer Deus é minha força. Mas o segundo nome dele, que é um nome persa, que eu sou de origem persa, quer dizer Anis. E Anis quer dizer o amigo, o companheiro. Então, sempre que o Gabriel me pergunta alguma coisa sobre o nome dele, eu digo assim, filho, o seu nome e o seu título é o amigo. E esse é uma. Você deve manifestar isso. E ele fala, eu sou o companheiro, eu sou o amigo. Eu falei, você é o amigo. E seu sobrenome quer dizer Hasek, quer dizer firme. Alguém pode chegar e dizer assim, mas se você tivesse escolhido um outro atributo, isso quer dizer que outro atributo não se aplicaria? É só um nome, na verdade. Mas o fato de você chamar uma pessoa por aquilo e aquela pessoa internalizar essa ideia tem um impacto enorme na vida da pessoa. Então, escolher um nome não é só simplesmente alguma coisa que parece interessante. Você vai passar o resto da vida chamando aquele atributo de Deus ou aquela virtude para aquela criança. Então, se a menina tem alguma Beatriz aqui ou não? Acho que não. Mas Beatriz é aquela que traz felicidade. Renato é aquele que renasceu. Os nomes Pedro é a pedra. Então, os nomes eles têm impacto, eles têm um significado importante. Então, essa foi a primeiro vínculo com o meu filho, o escolher o nome dele. Eu sei porque essa história é importante, eu acho também, porque o Gu está escolhendo o nome do filho dele também. Então, eu imagino como ele, alguém que pensa em virtudes, provavelmente vai considerar essa possibilidade de qual vai ser a virtude que ele vai escolher para chamar o filho dele para o resto da vida. E é uma coisa, eu acho que é uma escolha bonita de se fazer, né? Sentar com a tua esposa e dizer como a gente vai chamar essa criança, que virtude a gente vai evocar na vida dela é, durante o período, e todas as pessoas vão evocar enquanto encontrarem com essa criança a partir de agora. E o que ela vai representar nesse mundo, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, e agora voltando à história da escola, foi quando eu fui ter uma conversa com as professoras na escola,
elas sentaram para conversar e falaram assim, mas a gente viu que você tem uma postura diferente e a gente viu que o Gabriel tem uma postura diferente com as outras crianças. E eu perguntei, mas qual que é a postura? Ele é tão pequeno, ele tinha 2 anos e meio. Elas falaram assim, ele tem o costume de compartilhar a comida da lancheira dele com as outras crianças. E isso não é muito comum. Ele oferece a comida dele para os outros. E elas me perguntaram de onde que vinha isso. E eu falei, você não sabe como você me fez feliz. Você podia ter escrito um relatório gigante. O meu filho mal falava com 2 anos e meio. Ele veio a falar com 3 anos e pouco. A gente achava que ele era meio mudinho, assim, sabe? Ou que ele tinha algum problema. Eu levei no psicólogo, fono, e ele só estava se preparando para falar, né? Mas ele compartilhava as coisas. E aí eu fui conversar com elas e eu perguntei: olha, eu gostaria de saber qual é a linha que vocês trabalham com as crianças. Era um contraturno, né? E elas falaram: não, nós somos pedagogas. E eles começaram a me explicar coisa de pedagogia. E eu falei assim: e assim, como é o trabalho de virtudes que vocês fazem e tal? Elas disseram: a gente não faz isso. Aí eu falei: mas assim, vocês querem conversar um pouco sobre isso? Elas disseram sim. Aí chamaram as sócias, as professoras, a gente sentou e elas falaram assim, mas por que que a gente precisaria trabalhar virtudes? Aí a gente começou a falar sobre felicidade, qual era a origem da felicidade. E eu falei, vocês gostariam que essas crianças fossem felizes? Uma de vocês tem filhos aqui na escola, né? Ela disse sim. E eu falei, e como que você pretende fazer isso? Elas não tinham resposta. Aí a gente conversou um pouco e eu fiquei muito feliz, porque algumas semanas depois as virtudes estavam todas escritas nas paredes da escola. E eu percebi que elas tinham adotado aquilo. Aí depois a gente teve uma outra conversa, que foi uma conversa um pouco mais difícil, que era a ideia de perceber que as virtudes tinham uma origem divina e como isso se manifestava de acordo com a religiosidade delas. E elas diziam, mas a gente vem de uma linha pedagógica em que você não, a gente é laica, apesar de sermos católicas. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre isso, como era a conexão da espiritualidade e as virtudes. Mas aí a conversa ficou nisso, porque também eu senti que talvez era um espaço que era só delas na escola. A escola hoje em dia cresceu, ela está se transformando de contraturno em uma escola mesmo. Mas as virtudes estão lá nas paredes ainda. Então eu fico muito feliz. Meu filho já não está mais lá, né? A escola só ia até 5 anos de idade. E, enfim, então esse é um outro ponto sobre a minha conexão com meu filho, né? Que é as conversas todas giram em torno de como entender essa questão das virtudes e tal. A gente tem piadas muito engraçadas em casa, em que ele me dá dicas e ele me fala, papai, presta atenção nisso e tal, e eu digo, sim, filho, você tem toda a razão. E ele ajuda a me dosar, às vezes, algumas coisas que eu sinto usando virtudes, né? Ele tem 5 anos agora. Muito legal. Pode contar um pouquinho mais sobre como é essa relação com ele? Assim, o que é que você. Primeiro, acho que tem essa questão que você trouxe, que é o que eu estou passando, na verdade, nesse momento, né? Eu estou me preparando para receber meu primeiro filho. Minha companheira está grávida de 6 meses e, e eu tenho sido atravessado por vários questionamentos, né, sobre quanto eu realmente sou o exemplo que eu quero dar para ele. E todas as incoerências que eu tenho, todas as coisas que eu sei que eu preciso melhorar, eu não estou gestando um bebê, né? Eu estou tendo a possibilidade de me trabalhar de outras formas. A minha preparação está sendo essa interna, assim, de corrigir aquelas coisas que eu não quero carregar e de crenças que eu não quero transmitir para ele, de visões equivocadas de como a vida funciona, do que é a vida, né? E então
eu sei que tem essa dimensão interna, né, de como cada pessoa se prepara para ser um exemplo, para ser a referência, mas também tem uma parte mais externa mesmo, de do que você fala, do que você faz, de como você se relaciona com ele, para que não seja só pela percepção dele, que acho que é a grande parte, ele olhar para você e sentir essa referência, né, se inspirar no que você faz, mas também as conversas que levam para um lugar de trazer um entendimento sobre aquilo que ele está vivenciando. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, vai ser legal. Acho que a coisa mais importante que eu adotei com ele é de dizer, o papai é falho e papai está aprendendo também. Então, às vezes, papai vai te pedir desculpas e eu vou ter que corrigir algumas coisas. E tem, tem vezes que ele percebe que eu vou ficar bravo e ele diz, ele faz assim, ele estica o pescoço e fala, respira fundo, papai. Aí eu falo, certo, filho. Aí a gente respira junto, ele não precisa ficar bravo. Quebrou, a gente vai consertar. E eu tenho que rir, porque eu obviamente estava bravo, porque eu pedi para ele não mexer, que não era para quebrar, que eu não gosto que quebre os brinquedos, que pisar em cima e não sei o quê. E ele já sabe que ele vai vir, ele em vez de esconder que não quebrou, ele só chega e fala, papai, respira fundo, que ele já vai me dar uma notícia de que aconteceu alguma coisa imprevista na casa e eu já falo o que que aconteceu e tal. Então, e eu sinto que essa coisa, a coisa mais importante que eu vinha de uma família onde os meus pais se recusavam a pedir desculpas, seja lá por que motivo. Então, meus pais eram muito duros e, assim, minha mãe era muito carinhosa, mas meu pai era muito duro. Muito duro no sentido de ser muito rígido, né? E assim, tinha uma dificuldade enorme. E eu virei e falei assim: olha, isso é uma coisa que eu aprendi, que é de admitir para o meu filho que eu erro, mas que eu vou melhorar e que eu vou me esforçar para melhorar. E que nesse caminho de esforço e melhora, a gente vai aprender juntos. Então, uma das coisas que eu sinto que é muito importante é eu, no dia a dia, refletir junto com ele. Tem outra coisa que eu exercitava com ele, que agora não estou conseguindo fazer mais, mas eu fazia muito. Quando ele era bem pequeno, eu tinha criado um playlist no Spotify para ele, que era um playlist de músicas que eu gosto muito. São músicas instrumentais, né? São músicas clássicas, músicas com uma pegada mais étnica e tal. E no caminho para a escola, a gente chamava isso de música de fechar os olhos. O meu filho, quando começou a falar, uma das primeiras coisas que ele falou, papai, a música entra no meu ouvido e vai para o meu cérebro, e ele tem fascinação por corpo humano. E eu falei, não, filho, tem músicas que não vão para o cérebro. Ele falou, elas vão para onde? Elas vão, eu falei, vão direto para o coração. E ele falou, como que é assim? Eu falei, se você fechar os olhos, a música e concentrar, a música vai entrar no seu coração e você vai sentir amor. E aí a gente começou no caminho para a escola fazer esse exercício de fechar os olhos. Isso durava 3 minutos, 4, às às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, em que eu começava a perguntar o que que ele estava vendo e a gente fazia um exercício de dizer que ele falava meu coração está se enchendo de amor e luz. E ele repetia isso à medida que eu ia repetindo, porque é um exercício de visualização. E ele dizia, papai, eu estou sentindo isso. E eu falava, e o que que você está sentindo? Eu estou sentindo o meu coração cheio de luz. Ah, isso durou mais ou menos um ano, até ele começar a falar, agora eu quero ouvir outra música. E aí eu falei, tá bom. Mas assim, ele entendeu que ele pode ouvir música e conectar, não necessariamente pela cabeça,
mas que a música pode ir direto para o coração e que ele pode sentir amor. Então ele pode sentir, ter sentimentos nobres simplesmente por ouvir uma música. Então, esse é um pequeno exercício que eu faço com ele. Um outro exercício era de, às vezes, quando a gente compra um brinquedo para ele, ele sabe que às vezes tem que comprar brinquedo para outras crianças, que talvez não tem pai ou que talvez não tem mãe. Então, ele tem a oportunidade de dar um brinquedo para outra criança e saber que não é só ele que ganha brinquedo e que ele tem uma bênção de ter um pai e uma mãe para cuidar dele, mas que ele tem a oportunidade de ser generoso. Então, muitas vezes, quando ele me pede alguma coisa, a primeira coisa que eu digo, filho, talvez hoje não, ele fala, papai, considera, seja generoso. Eu falo, tem razão, filho, talvez eu preciso ser mais generoso com você. Então, eu tenho várias armadilhas. A coisa de você falar de virtudes permite a criança te cobrar o tempo todo. Então, você acaba tendo um pequeno árbitro em casa que te relembra o tempo todo que você precisa ser mais generoso, você precisa ser mais cuidadoso, respeitar mais, e assim por diante. Muito bom, porque você vai treinando uma pessoa que vai ali que revelar as incoerências do discurso, né? Total. Na prática. Eu vi um vídeo, ontem eu assisti um vídeo no Instagram que eu achei engraçado. Tinha um casal no carro, né? Tava a câmera pegando de frente eles no carro, um bebê, uma criança, na verdade, no banco de trás, na cadeirinha. E aí eram americanos, eu acho, né? E aí a mulher, ela encosta o carro ali no drive-thru e ela pede um café. Fala, eu quero um café. Aí a menina do banco de trás fala assim, mãe, eu posso pegar um cookie? Aí, aí a mãe fala, não, tem cookie em casa. Aí a criança responde na hora, assim, mas tem café em casa também. Aí ela pensa assim, fala, então vê um cookie para mim, um café e um cookie. Porque, para mim, esse é um dos maiores indicadores, assim, da nossa caminhada, é a nossa capacidade de estar agindo em congruência com as coisas que a gente fala, né? Se a gente está realmente conseguindo praticar aquilo que a gente está dizendo, se a gente está só falando, porque aí vira só discurso também. E aí ter um ser ali que está ali te acompanhando e revelando é muito interessante, né? E a criança tem baixíssima tolerância à hipocrisia. E como que você... Porque, assim, existe o desafio, né, de você, na sua casa, oferecer uma educação e outras pessoas que oferecem outra visão de mundo, né? Às vezes até na família, né? Às vezes até na família, ou nos outros locais que você acaba tendo com ele. Como é para você isso e como é que você se relaciona com essas diferenças de visão? Porque isso, eu pergunto isso porque essa é uma das motivações que a gente tem na Escola de Virtudes, é que a gente consiga criar mais referenciais para as pessoas, porque o mundo está cercado de pessoas não virtuosas, né? De pessoas que estão dando outros exemplos de comportamento e que estão mostrando outros referenciais para as pessoas. A gente quer conseguir, assim como a gente está fazendo aqui, de apresentar, por exemplo, para a turma, é dar um referencial, né? Para que fique mais natural a identificação daquilo que eu acredito e como eu manifesto. Então, como é que você se relaciona com esses desafios que a gente tem na sociedade de convivência? Sabe, se a gente não tivesse algum tipo de virtude sendo manifesta no mundo, a sociedade desabaria como um todo. O mundo é sustentado por virtudes. O problema é que são virtudes desequilibradas. Vocês sabem, toda virtude, se ela é aplicada sozinha, ela pode se transformar num vício ou num problema. Pega um exemplo. Uma pessoa que pega disciplina como a virtude mais importante na vida dela pode se transformar no quê? Num tirano. Num tirano consigo mesmo, num tirano com a mulher, com os filhos,
com todas as pessoas à sua volta. Então, por exemplo, uma pessoa que manifesta generosidade, se ela é infinitamente generosa, ela tende a perder tudo que ela tem e não conseguir cuidar de si mesma. Vocês percebem? Então, qual seria, por exemplo, a virtude que balancearia a generosidade? Cada um pode ter uma resposta. Qual seria a virtude, por exemplo, que daria um balanço para a ideia da disciplina? Por exemplo, flexibilidade. Flexibilidade é uma virtude. Uma pessoa que é muito disciplinada, ela precisa aprender a ser muito flexível. Qual que é o problema que a gente tem no mundo hoje? Algumas pessoas, para conquistar resultados, buscam somente as virtudes que podem levar ela a aquele resultado, independente do que acontece com os outros. A minha namorada hoje fez um comentário comigo de que ela foi participar de um evento onde as pessoas falavam de coisas que podem parecer virtuosas. Era um evento grande, onde você chama grandes influenciadores, e eles falavam de algumas virtudes que têm características que podem parecer virtudes. Você fala de disciplina, trabalho duro, como chama? Obstinação, determinação e tal. Só que se cada uma dessas virtudes não é balanceada com uma outra virtude, se transforma em tirania. Faz sentido isso? Então, a gente tem que saber balancear. Então, não é você jogar fora. Você diz, olha, determinação é bom? Sim. Disciplina é bom? Sim. Mas, por exemplo, ela está balanceada com flexibilidade, com empatia, com compaixão, com generosidade, com a percepção do espírito do bem comum. A compreensão do bem comum é uma virtude. É bom para todos nós? Se não é bom para todo mundo, não é bom para ninguém. Esse é um dos princípios fundamentais da fé Bahá'í, da filosofia que eu sigo, que é a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Nós somos gotas de um mesmo mar, flores de um mesmo jardim, ramos de uma mesma árvore. A não compreensão disso é que faz a gente adoecer como humanidade. A ideia de que existe uma vantagem pessoal que é independente do sofrimento dos outros. Então, a busca da virtude, ela está conectada com o que a gente chama de duplo propósito moral. Primeiro, crescer individualmente e adquirir virtudes. O segundo, refletir isso na comunidade. Então, como o meu desenvolvimento pessoal impacta as pessoas à minha volta e à minha comunidade? Se o que eu aprendi e o que eu desenvolvi como virtude não se reflete em serviço ao próximo, ele só vira um instrumento do ego. Eu não sei se faz sentido isso. Como que virtude pode virar instrumento do ego? Platão falava disso, Aristóteles, os gregos falavam disso. Os grandes luminares espirituais da humanidade falavam sobre isso. É no momento em que a pessoa percebe que a virtude se manifesta na vida dela e começa a se vangloriar disso. Então, o grande desafio da busca de virtudes, na minha leitura, é de você conseguir encontrar o equilíbrio entre as virtudes. Por exemplo, esse é um dos maiores desafios que eu tenho. Eu acabo me travando em relação a um monte de coisas na minha vida porque eu tento, assim,
encontrar o equilíbrio, mas às vezes eu não consigo encontrar quais são as virtudes que eu estou precisando para fazer aquilo destravar. Eu não sei se faz sentido isso. Eu tomo cuidado com uma coisa, mas assim, eu preciso destravar uma outra virtude para que aquilo ali possa prosperar. Isso aqui renderia uma conversa só especificamente sobre isso. Como a gente destravar procurando uma virtude. Então, esse é o meu desafio agora. Esse é o desafio que eu estou trabalhando dentro de mim. Muito bom. Sabe que acho que o pessoal está percebendo, né? Quantas virtudes estão sendo invocadas aqui nessa conversa, né? Quantas dessas palavras estão vindo, estão sendo repetidas. Essa é a proposta, que a gente consiga enxergar o mundo e a vida a partir dessa lente das virtudes, de conseguir pensar em termos de virtudes o tempo inteiro, em todas as relações, né? E eu quero te escutar falando um pouquinho sobre a sua visão de mundo, né? Porque teve uma coisa que você me falou que eu gostei muito, que me marcou também, que você disse que é, todos os problemas da humanidade têm uma única raiz, que é a ausência de virtudes, né? Tudo que está acontecendo de ruim no mundo é por falta de virtudes das pessoas que estão ali causando esses danos, esses estragos, né? E você tem uma ancestralidade que está ligada a essa região de conflitos, inclusive, né? Persa, Sim, do Irã e tudo mais. sim. Então, você tem um olhar, né, uma visão geopolítica bem interessante por ter contato com essas culturas, por conhecer mais profundamente tanto o judaísmo quanto a tradição muçulmana. Então, se você puder falar um pouco sobre essa ideia de fraternidade, de paz em meio a tantos conflitos e os possíveis caminhos que você enxerga para que isso possa acontecer. Assim, é legal você ter falado isso. Eu sou Bahá'í, meu pai era Bahá'í, mas eu sou de origem judaica por ponte de pai e muçulmana xiita por lado de mãe. Então, minha mãe era muçulmana xiita até os 40, até os 60 e poucos anos. Minha mãe era muçulmana, ela se tornou Bahá'í anos depois de meu pai ter falecido. E meu pai era Bahá'í de origem judaica. Eu cresci com essas duas referências muito próximas de mim e, como o Gu falou, a gente vive numa sociedade que tem origem cultural judaico-cristã, né? Religiosa cultural judaico-cristã, e no Oriente Médio a gente tem o judaico-cristão e o islâmico, né? Aí depois a gente vai para as religiões do hinduísmo e budismo em relação à Ásia e ao Oriente. Então, o mundo está mais ou menos dividido desse jeito. O Gu levantou isso, eu usava muito esse recurso, porque as pessoas diziam assim, não, isso é impossível, eles nunca vão se dar bem, é uma guerra milenar, essas pessoas se odeiam e tal. E eu dizia assim, não, dá certo. Eu sou filho de mistura de judeu com muçulmano, deu certo, pelo menos para mim deu certo. Eu não sei se para os outros, mas assim, eu não vejo contradição interna dentro de mim. Eu consigo olhar para a contribuição do Islã para a humanidade, a contribuição do judaísmo, eu me sinto cristão, então eu tive fé em Jesus Cristo até antes de ter fé na fé Bahá'í. Eu lembro da primeira vez que eu escutei a história de Jesus, eu me identifiquei com aquilo, eu disse, eu acredito nele. Então eu me identifiquei automaticamente com aquilo. E esse é um princípio Bahá'í. A gente vê todas as religiões, todos os profetas como professores de uma escola. E eles vão surgindo na humanidade e de tempos em tempos eles vão ensinando uma nova mensagem que vai se acumulando. Então, você tem aquela coisa de o hinduísmo lá atrás, depois você tem a religião de Zoroastro, depois você tem o budismo, depois você tem o judaísmo, depois você tem o budismo, depois você tem Jesus, depois você tem Maomé, e depois você tem Bahá'u'lláh, que é quem a gente acredita que é um novo avatar da humanidade,
É um novo iluminado que traz uma nova mensagem. Então, é, um dos grandes problemas da humanidade é essa falta de percepção da unicidade da humanidade e a unicidade da religião. Então, isso também é uma virtude. Então, pensa assim, a gente não compreender que somos um é um dos maiores problemas da humanidade. A gente tinha uma falácia de que tinham raças diferentes, depois que tinham etnias diferentes, que não... Isso tudo é conversa. Você puxa o DNA de alguém, só vê como a gente é misturado. A mãe do meu filho tem negro, índio, brasileiro e europeu misturado na... O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai sair mais bonitinho. Mas tirando isso, é... vocês entendem? Então, compreender a realidade passa por entender a ideia da unicidade da humanidade, de que nós somos um, gotas de um mesmo mar, flores de um mesmo jardim, folhas de um mesmo ramo. Se a gente não entende isso, a gente não consegue resolver os grandes problemas da humanidade. A humanidade passou por fases diferentes de desenvolvimento. Era a unidade da família, depois a unidade da tribo, do vilarejo, da cidade-estado, da nação, do bloco. O último estágio de desenvolvimento da humanidade é a unidade do planeta. Compreender isso é compreender a sequência histórica da humanidade. E nós estamos vivendo do período da adolescência para a maturidade da humanidade. Hoje, a humanidade ela tem a força de um adulto com a cabeça de uma criança. Isso é um adolescente. Por isso que nós somos capazes de destruir e matar. E talvez acabar com o mundo. E a gente acredita que isso não vai acontecer. Mas os problemas que a gente vive no mundo hoje é da falta de compreensão da unicidade da humanidade, da unidade do ser humano. Um outro exemplo que eu sempre levanto para as pessoas, uma das virtudes que faltam para a gente é reconhecer o valor do feminino dentro de nós. A razão da guerra no mundo hoje é a falta de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Agora imagina você falar isso no Oriente Médio. Só que esse é um mantra que a gente fica repetindo todos os dias. Você quer acabar com a guerra? Deixa as mulheres falarem. Ah, mas não. Você quer acabar com a guerra? Dá direito para as mulheres estudarem. Você quer acabar com a guerra? Dá oportunidade para que elas sejam líderes. Para que elas manifestem a energia que elas têm no mundo. Sem a liderança das mulheres, a gente nunca vai ter paz. Isso é muito importante. Pode parecer totalmente lateral. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de RI da USP. Não estou falando isso para dizer que é da USP, mas é que eu sou da USP. Então, tipo, eu amo aquele espaço, eu vivi anos lá dentro e eu adoro relações internacionais. A gente fala de Oriente Médio. Eu estou lá, é um grupo de Oriente Médio e tal. Assim, se eu chegar e falar disso, parece piada. Parece piada você falar que o problema do Oriente Médio é o feminino, ou é a supressão do feminino. Mas não é só o problema do Oriente Médio. Então, a gente entender as virtudes elas se manifestam nas pessoas de formas diferentes. As virtudes se manifestam nas mulheres de uma forma diferente que elas se manifestam nos homens. E a gente desesperadamente precisa da manifestação das virtudes femininas no mundo. Não entender isso é não entender a realidade do mundo. Então,
quando a gente fala de virtudes, elas se manifestam, a mesma virtude pode se manifestar num homem e numa mulher de uma forma diferente, e é ok, é isso mesmo que a gente precisa. O problema é suprimir a voz das mulheres. A gente tem 5.000 anos de história onde as mulheres foram é, silenciadas. Esse tempo acabou. Falar disso é necessário. Falar disso é necessário. É necessário que os homens falem disso. Que os homens estejam atrás das mulheres, apoiando elas para que elas cresçam, para que elas possam superar os obstáculos milenares que foram colocados em volta delas. É homem de verdade hoje aquele que ajuda a sua companheira a crescer, que protege, que está ali. Agora, o fato é que essa compreensão não é perfeitamente compreendida à nossa volta, porque isso faz parte de uma compreensão maior do mundo, que é da igualdade de gênero, da compreensão de que o ser humano, a humanidade é como um pássaro. Uma asa é o homem e a outra é a mulher. Esse pássaro só vai voar bem enquanto as duas asas baterem juntas. A asa esquerda no lugar da direita não funciona, da direita no lugar da esquerda não funciona. Cada uma é uma asa diferente, tem qualidades diferentes, tem atributos diferentes, vão fazer coisas diferentes nesse mundo. Mas quem define o que um vai fazer, o outro, não é o outro. Esse ponto pode parecer lateral à questão das virtudes, mas não é. É impossível você desenvolver virtudes numa sociedade silenciando mais de 50% da população. A terra da onde vieram meus pais, as mulheres são silenciadas na marra, mas elas são muito fortes. Elas estudam, elas trabalham, elas se esforçam, elas superam as dificuldades. A resiliência delas é incrível. Nas manifestações que aconteciam no Irã nos últimos 10 anos, a linha de frente do enfrentamento das forças do governo do Irã eram de mulheres. Vocês sabem qual que é o lema das mulheres iranianas, dos jovens iranianos como um todo? São três palavras. Três palavras. Em persa diz Zan, Zendegi, Azadi. Eu fico até emocionado quando eu lembro. Quer dizer, é mulher, vida e liberdade. As pessoas gritam isso nas ruas em todos os lugares. Toda vez que se eles se levantam contra os ayatolás, eles gritam isso. Não é interessante? O grito de guerra do povo contra a ditadura dos ayatolás é mulher, vida, liberdade. Voltando para as virtudes. Como é que a gente incorpora? Quais são as virtudes que a gente tem que incorporar na nossa vida para ressignificar o feminino na nossa existência? É uma pergunta, eu não tenho resposta. Muito bom. Para a gente encerrar essa parte aqui, eu quero abrir espaço para algumas perguntas também. Qual é a sua visão de futuro? Qual é a perspectiva que você vê e quais são as virtudes que estão em jogo aqui? Você acha que são aquelas que são chave para a gente conseguir criar um futuro mais desejável na nossa história? Essa é muito boa. É assim, ó.
Eu acredito que a gente está vivendo num processo que a gente chama de processos gêmeos. Isso é super importante. A gente tem um processo de integração e de desintegração. O processo de integração está relacionado a alguns movimentos no mundo. O movimento pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, é um movimento de integração. O movimento de proteção do meio ambiente, ele é um movimento de integração. O movimento que busca educação universal, independente de posição social, acesso a recursos, então é de integração. A unidade, o movimento que defende a união entre os povos, a aproximação entre povos que brigavam entre si no passado, isso tudo é integração. O movimento de desintegração se caracteriza por algumas coisas que vocês conhecem bem. O primeiro deles é o preconceito. Preconceito religioso, preconceito racial, preconceito de gênero. Depois é o militarismo. Tudo que se relaciona com a ideia de armas, de guerra, tem a xenofobia, o racismo. Então, esses são... E o materialismo, obviamente, né? Quer dizer, a ideia do consumo, de que o consumo é o que move a sociedade. Então, aqui a gente tem um movimento de desintegração, então tudo que está relacionado com isso está sendo destruído. As instituições governamentais, as instituições religiosas, tudo aqui. E desse lado, você tem um movimento de integração. Esse movimento de integração, ele é meio invisível, porque as pessoas do meio ambiente não conversam direito com as pessoas que trabalham racismo. As pessoas que trabalham racismo não conversam direito com as pessoas que trabalham os movimentos de direitos das mulheres. As pessoas que trabalham no movimento de direitos das mulheres não conversam direito com as pessoas que estão trabalhando a questão da educação. Então, a pergunta que o Gu fez é: a gente vai ter que substituir o paradigma da competição, e aí eu pediria que vocês anotassem isso, se vocês, assim, mas esse ponto específico, substituir a competição pela cooperação e reciprocidade. Esses são duas virtudes fundamentais para a construção de um novo mundo. Cooperação, e essa é a regra que define as relações humanas. Cooperação e reciprocidade. Não, a gente não esquece de generosidade, compaixão, solidariedade. Isso tudo, amor, isso tudo é importante. O amor é a base de tudo isso. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer e aproveitar aqui é assim, ó, pelo menos na minha compreensão, e essa é uma compreensão dessa parte Bahá'í, todas as virtudes, elas têm uma origem, e é uma virtude só. A origem de todas as virtudes é a veracidade. Também, se vocês puderem guardar isso, quer dizer, a veracidade é a base de todas as virtudes. A sua capacidade de falar a verdade. E a mentira é a base de todos os defeitos. Todos os defeitos humanos crescem a partir da mentira. E quando a pessoa mente para si mesmo, é pior ainda. O estrago é ainda maior. Então, de um lado, você tem a veracidade como base de todas as virtudes, e do outro, a mentira como a base de todos os defeitos. Então, a partir do momento em que você tem um trabalho, por exemplo, se a pessoa está tendo uma dificuldade assim, mas por onde eu começo a trabalhar virtudes? Começa falando a verdade. Todas as outras coisas começam a surgir. De novo, e aí as relações humanas, elas são, como é que chama? Determinadas por cooperação e veracidade. Cooperação e reciprocidade.
E estudar o que é cooperação e tentar entender o que é reciprocidade é fundamental. Gastar um tempinho. Como que eu posso trabalhar cooperação e reciprocidade primeiro com a minha companheira e com o meu companheiro? Eu quase fiz uma piada quando eu falei companheiro, mas não vou fazer. E, o, e depois começar a pensar nisso em relações mais amplas. E pensar como isso... Uma das coisas que mais gera prosperidade no mundo é cooperação e reciprocidade. Você quer ser próspero? Exercita isso. Primeiro com o teu companheiro, com a tua companheira. Depois começa a fazer isso com outras pessoas. É um dos segredos da prosperidade. E as pessoas acham que é competição. Que é você abandonar os seus familiares para conquistar os seus objetivos. Abandonar as pessoas que você ama, até seus filhos, porque não, eu não, eu tenho trabalho a fazer. E aí, mas e o seu filho? E o cuidado com a sua família? Não, mas eu tenho uma coisa mais importante, que é a minha carreira. A gente só tem uma vida, né? Gu, fala você, meu amigo. Eu queria te ouvir também. Tô aqui só anotando, cara. Só tem um monte de coisa aqui. Meu caderno tá lotado Fala, de. fala comigo um pouco. Cara, muito bom, né? Essa aqui, fantástico. Esse final aqui foi. Não só o final, foi tudo, né? Mas nesse final aqui, primeiro, assim, começa falando a verdade, é incrível. Isso aqui é uma chave maravilhosa para a vida, assim. Foi o que mudou a minha vida. Minha vida mudou quando eu comecei a falar a verdade. Quando eu comecei a colocar para fora aquilo que eu acreditava, eu parei de me esconder, parei de achar que ninguém se interessava pelas coisas que eu pensava, quando eu parei de achar que eu que estava errado. Eu comecei a falar a verdade, foi um processo que foi desmontando todas as mentiras da minha vida, né? Porque a mentira e a verdade não ocupam o mesmo espaço. Então, falar a verdade foi desintegrando as mentiras que eu vivia na minha vida. E aí estava pensando aqui sobre cooperação e reciprocidade. Para você exercitar, praticar essa virtude da cooperação, você precisa de muitas outras virtudes. Então, são virtudes de alavanca, assim, né? Porque você vai nelas e como é que faz para cooperar? Ah, vai ter que ter empatia. Ah, vai ter que ser solidário. Vai ter que ter lealdade. Vai ter um monte de virtude que está relacionada a essa capacidade de cooperar. E a reciprocidade é a mesma coisa, né? Lealdade, você Ter falou. uma noção de justiça, né? Conseguir ser generoso, né? Ter generosidade. Enfim, tem muitas virtudes que estão relacionadas a tudo isso. Acho que você conseguiu entregar muita coisa. Tem muitas chaves aqui, viu, gente? Não sei se vocês anotaram também, mas tem muitas chaves, assim. Isso é um pouco do que eu sinto. Todas as vezes que eu converso com o Flávio, ele me entrega umas chaves, assim. E algumas palavras que ficam reverberando, que ficam ecoando. E então, se a gente souber escutar, dá para extrair muita coisa. Eu acredito que, pelo que eu vi aqui, como cada pessoa estava aqui interagindo e se relacionando com o que ele estava falando, estava conseguindo absorver, né, essa transmissão bem poderosa que estava vindo, porque eu sinto que você vive isso que você está dizendo. Não é algo que você leu, né? Você vive isso e isso é uma forma muito poderosa de, de transmitir, né? De conseguir Você compartilhar aquilo sabe, Gu, que eu vou te falar uma você coisa vive. assim que eu aprendi a não falar não, Gu, pelo amor de Deus, eu não, eu, eu só estou aprendendo e tal. É, mas assim, eu aprendi lá atrás que você tem que tomar muito cuidado do que você pede para o universo. Por exemplo, se eu pedir paciência, ai de mim do que vai vir no meu caminho. Porque se eu for, eu não vou ganhar paciência de presente de aniversário ou de Natal. Eu estou até agora tentando convencer meu filho, explicar para o meu filho por que que Papai Noel não existe. Ele falou, mas existe, papai. Eu falei, tá bom, vamos conversar. A gente está há meses conversando sobre isso.
Você, se você pedir alguma coisa, é, você vai ser testado. O processo é um processo mágico, é mágico, mas é incrível, mas ele é muito doloroso. Ninguém nunca aprendeu a ser um grande capitão de navio sem ter passado por grandes tempestades. Então, aquelas pessoas que a gente admira muito, elas passaram por muitas coisas na vida. E olha, tem dois jeitos de você passar pelas coisas. Ou as coisas acertam a gente, ou a gente se coloca no caminho delas para crescer. Todas as pessoas que eu conheci, que eu conheci pessoas que sofreram muito. Eu tenho uma amiga que hoje em dia mora em Portugal, que se você ler a história dela, é uma história comovente, muito triste, mas ela se transformou numa mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Mas o que ela passou na infância dela é uma coisa que eu não desejo a pior das pessoas no mundo. Mas tem outras pessoas que não passaram por isso, mas se colocaram no caminho do serviço, sofreram e por isso cresceram. Você percebe a diferença? Uma coisa, eu nasci numa família privilegiada, tinha cuidado dos meus pais, tinha comida para comer, ninguém me abusou, nem física, emocionalmente, eu não tive nenhum tipo de. Mas assim, eu percebi que todas as situações em que eu cresci na minha vida, além das coisas que aconteceram comigo, foram situações em que eu fui obrigado e que eu me coloquei na posição de dizer, cara, eu vou tentar fazer isso. E aí começaram as provações. Então, eu queria colocar um pouco isso, que assim, o caminho de desenvolvimento de virtudes, e assim, eu posso dizer que eu estou errando todos os dias e tentando melhorar, e assim, não é porque eu sei me expressar bem que isso quer dizer necessariamente que eu adquiri as virtudes. Mas assim, é essa leitura de que a gente precisa se esforçar e se colocar no caminho. E não é um caminho de você ficar em casa sentado. E é muito importante meditar, orar e tal, mas é se você jogar no mundo para realizar. Sabe, o Gu estava falando sobre essa coisa. Quem teve pais muito duros, que tem uma regra muito, assim, muito forte, a gente tem que se libertar disso em algum momento na vida. Eu sei que o Gu conseguiu se libertar disso, e eu também consegui de uma certa forma, mas é um processo difícil de conquistar esse lugar em que você decide o que você vai fazer da sua vida. É no encontro que tudo se transforma mesmo. A gente só consegue crescer como ser humano no encontro com o outro. Por isso que não adianta ir para um mosteiro, não adianta ir para o Nepal. Você pode até ir, não tem problema, é muito legal, eu adoraria ir para o Nepal. Mas a gente muda assim, ó, no encontro, na diferença. Muito bom. Sabe que é importante, eu acho que é importante a gente identificar os pontos que a gente tem que melhorar, que tem que corrigir, mas ao mesmo tempo é igualmente importante a gente saber reconhecer as virtudes que a gente consegue praticar, né? Né? Porque senão a gente pode entrar nessa armadilha da insuficiência, que eu ainda tenho que melhorar nisso, ainda tenho que melhorar naquilo e tal, e é infinito o processo. Eu acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar aprendendo, a gente vai ter oportunidade de evoluir nessas virtudes. Então é muito importante também a gente reconhecer as qualidades que a gente tem. Então aqui eu quero te agradecer e destacar essas virtudes que você carrega, assim, acho que você tem uma capacidade de transmitir aquilo que você acredita, a sua fé. E quando eu falo fé, não estou falando só da sua espiritualidade, mas a fé naquilo que você acredita. E eu sei que você é um
um grande entusiasta dessa temática e sinto que todo mundo aqui conseguiu sentir um pouco disso, né? Eu também vejo assim toda a beleza que tem nessa sua vontade de se tornar um pai cada vez melhor, né? Então, muitas das conversas que a gente tem gira em torno disso, assim, do quanto você aprende e está se esforçando para ser melhor. Mas eu tenho certeza que seu filho teve uma bênção muito grande de vir por você e ter essa referência. Que, então, estou curioso para ver quem vai ser esse menino aí, sabe? Às vezes uma vez eu estava conversando com um amigo e aí ele falou, né, que às vezes a gente fica, propósito, qual é o meu propósito, né, de vida? E é uma coisa muito até autocentrada, né? O eu quero saber o meu propósito, né? Às vezes nosso propósito está ligado a outras pessoas, inclusive. Né? Isso. Qual foi o propósito da mãe do Nelson Mandela? Será Isso. Eu que estava ela pensando no estava Mandela agora. Será que ela estava no propósito dela, aí ela tinha crises porque o trabalho dela, eu não sei qual era o trabalho dela, né? Mas isso é irrelevante perto daquilo que ela deixou de legado para o mundo. É. Então, eu gosto de pensar, e acho que essa é uma das chaves, assim, que talvez nos ajudaria a sair um pouco desse lugar egóico da humanidade, é a gente desenvolver, ativar essa consciência transgeracional, da gente estar pensando nas outras gerações, nas pessoas que não são, que são nossas, tá? Talvez as pessoas que a gente nem vai conhecer. Pode ser que seu filho não seja Nelson Mandela, mas pode ser que seu neto seja, ou pode ser que Isso. seu bisneto seja, né? Não Nelson Mandela, mas vai ser quem veio para ser. Sim, mas você está falando Então, de uma pessoa que a gente admira muito, muito, muito. Uma pessoa que passou 27 anos presa, sendo massacrada. Podia ter saído de lá e dito: vamos matar esses brancos. E o que que ele fez? Escreveu uma carta maravilhosa sobre amor, sobre coexistência. Ele transformou toda a dor dele em. Vamos pensar nas virtudes, em compaixão, em perdão. Que mais? Você sabe, Gu, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é assim, que é um olhar assim. Vocês já prestaram atenção que todas as pessoas que vocês admiram por conta de virtudes? Você já pensou assim que aquela pessoa que você gosta muito, que você nunca fez uma listinha de dizer o que que eu vejo nela ou nele? É muito legal você saber identificar, de olhar para o Gu e dizer assim, olha, o que que eu vejo no Gu? Sabe? E fazer a lista, olha, eu vejo entusiasmo, eu vejo determinação, vejo compaixão, eu vejo inteligência, eu vejo criatividade. E você coloca isso e diz assim, por que que eu admiro essa pessoa? E assim, e se você prestar atenção, a gente consegue fazer isso com quase todas as pessoas à nossa volta, porque a gente vê uma joia específica nela. E é isso que nos faz gostar das pessoas. Não é a manifestação de riqueza, de opulência, de vanglória, que é uma coisa horrorosa. Orgulho, que é o que a gente percebe nesses grandes líderes hoje no mundo, manifestando opulência. E não são palavras grandes, é legal pesquisar, mas é um tipo de atitude em que você fica demonstrando, como é que o pessoal fala? Quando você posta fotos de coisas ricas na internet, me ajuda, pessoal. Quando a pessoa está. ostentação. Ostentação. A palavra é ostentação. Obrigado. E, basicamente, não é isso que nos faz literalmente, verdadeiramente admirar alguém. É que a gente perdeu o calibre aqui, a gente perdeu a capacidade de perceber o que, que realmente era importante. Então, a gente se entrega a essa ideia de que beleza física, ostentação, são manifestações de coisas que a gente tem que admirar. Mas no coração, no contato humano, uma pessoa bonita ou rica não vai poder fazer nada por você.
mas uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, uma pessoa compassiva, uma pessoa paciente. Por exemplo, dos livros místicos mais importantes de Bahá'u'lláh, que chama Os Sete Vales, eu sugeriria quem tem uma cabeça mais mística procurar. Ele diz, o primeiro vale, a característica mais importante que uma pessoa precisa para começar a jornada dela é a paciência, é a virtude da paciência. Ele diz, quem não tem paciência não chega a lugar nenhum. A paciência é a virtude fundamental de quem faz a jornada. Olha que interessante. A gente não fala de paciência como virtude, mas a gente tem admiração tremenda por pessoas que são pacientes conosco. Ou não? Excelente. Daria para a gente ficar aqui e virar madrugada, né, gente? Nesse papo aqui, eu acho que é, um estudo muito legal. Eu lembrei de uma coisa que, quando eu era criança, né, eu assistia filmes, programas de filmes, desenhos, tudo mais, né, com a minha irmã e com os meus primos, e eu gostava sempre de identificar quem é do bem e quem é do mal, sabe? Eu Isso. ficava perguntando, esse é do bem ou esse é do mal? Né? Ficava querendo identificar. E aí eu acho que o meu olhar ficou meio treinado para isso, assim, na vida, assim, eu olho uma pessoa, eu já consigo saber se ela é do bem ou se é do mal, né? Então, o Flávio é um cara que eu sinto que é do bem, assim, que é desse time. Vocês que estão aqui, eu sinto que são do bem e a gente tem que se unir para conseguir fazer aquilo que precisa, né? E a gente vai aprendendo. Tem uma frase que fala, é perto dos bons que a gente fica melhor, né? Então a Exato. gente se juntando, a gente vai se aperfeiçoando. Quero muito te agradecer, já chegando aqui no final do nosso encontro. Quero muito te agradecer. Eu acho que vale a gente marcar uma segunda rodada aí e Quando você fazer, quiser. né? E a Flávia, quero passar a palavra para a Flávia aqui, que é a nossa magnânima. Aprendi essa virtude hoje aqui, que tem a virtude da magnanimidade. E eu vou só encerrar minha participação aqui, passar para a Flávia dar os últimos recados aqui. Imagina se essa conversa tivesse sendo apresentada na Rede Globo, sabe? Na televisão, assim, se a gente estivesse vendo isso, né? Ah, toda quinta-feira tem um programa onde a gente fala sobre virtudes. Pô, qual seria o impacto disso na nossa cultura? Não estou falando que eu quero ter um programa de televisão, né? Que eu quero ser apresentador da Globo. É mais que essa temática tem que estar na Globo, né? Esse tipo de conversa de alto nível deveria estar nos lugares. E essa é um pouco da referência que a gente quer dar com esse papo de virtudes, de inspirar vocês a terem essas conversas, porque não é esperar o próximo mês, o próximo papo, mas que amanhã, no seu café da manhã, a conversa já vá para esse lugar. Que você saia daqui e vá conversar com uma pessoa que mora com você sobre isso, nesse, nesse nível de consciência, nesse nível de entendimento. Então, eu quero muito agradecer a vocês por estarem com a gente aqui, agradecer pela escuta atenta. Eu tive o privilégio de estar aqui com a fala hoje, mas a gente vai ter oportunidades de criar outros espaços onde vocês possam falar, porque eu tenho certeza que a gente pode escutar e aprender muito vocês também que estão aqui. E a gente vai desenhando essas experiências. Então, muito obrigado, Flávio, obrigado de coração, assim, por aceitar nosso convite. Sinto que a gente vai estar junto muitas vezes em eventos da escola, né? Flávio já tem essa relação aqui com a escola também. E se depender da Flávia, ela chama o Flávio em todos os encontros. Aí, tudo que a gente começa a pensar, ela fala, e se a gente chamar o Flávio? Aí a gente começa a pensar uma ideia, e sabe quem podia vir? Podia vir o Flávio. Ela já falou o seu nome umas 30 vezes, assim. Então, essa é a Flávia, é, que tem os Vai ver cabelos que de, ele tá que dando tem os nome cabelos aí, de trigo, cara. tem os cabelos cor de trigo. Então é Ela- isso, eu vou ficar por aqui, gente. Obrigado. Vou passar a palavra para a Flávia, que vai dar os recados aqui das próximas atividades e tudo mais, e a gente vai conversando. Obrigado, gente. Obrigada, Gu. Obrigada, Flávio. É,
a gente está, a Escola de Virtudes a gente lançou no começo do ano e a gente está desenhando experiências, essas conversas, né? Então, com certeza, eu ainda falei, Frigu, não dá para a gente estender um pouquinho, vamos até 10 horas, mas a gente também gosta de honrar com o horário combinado. E o próximo Papo de Virtudes vai ser em julho, 24 de julho. E a gente está querendo agora em julho também ter uma sessão de cinema, da gente assistir um filme e depois conversar sobre as virtudes depois do filme. Então, por enquanto, a gente está com o canal do Instagram, então a gente vai colocando lá. E a gente também tem um grupo de transmissão no WhatsApp, para quem não está ainda no grupo, quiser olhar lá no Instagram e participar junto. Vai ser muito bom caminharmos juntos, como o Gu sempre diz. É uma caminhada de. Ele fala 60, eu acho que vai ser muito mais, porque daqui 60 eu vou estar com 105. Então, para mim, talvez seja uma caminhada de 60 anos, mas para as minhas filhas, de repente, 100 anos. E muito bom, gente. Vocês tenham uma boa noite de sono com as virtudes. E Vamos ver se a gente faz presencial alguma vez. eu ia falar isso, eu ia falar isso agora. Falei, quem sabe esse papo de virtudes também a gente não pode fazer ao vivo e presencial em São Paulo e de repente em outros lugares do Brasil, né? Um beijo, gente. Beijo. Obrigado, obrigado, Gu, obrigado, Flávia. Fiquei muito feliz de ver vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.